Então, iniciando a aula de hoje, aula número 9, Química 1. O assunto é a nomenclatura dos ácidos. Então, vamos para o slide 2, as regras de nomenclatura dos ácidos. Tem alguns passos fáceis para a gente reconhecer se uma molécula é um ácido, né? O ácido de Arrhenius. Então, para isso, basta a gente verificar se o hidrogênio, o H, é a primeira letra na fórmula molecular. Então, aqui a gente tem exemplos de ácidos de Arrhenius. Em todas essas moléculas, o hidrogênio é a primeira letra, né? Então, são todos ácidos. Normalmente, uma molécula tem um ácido, é formado por 2 elementos, ou 3, como aqui. Então, por exemplo, hidrogênio, cloro e o oxigênio. Aqui só temos 2, né? O hidrogênio e o iodo. Aqui 2 também, 2 hidrogênios para 1 enxofre. O S é o enxofre. Então, o segundo passo é verificar se é um hidrácido ou um oxiácido. Lembrando da aula passada, aula 8, que os hidrácidos não têm oxigênio em suas moléculas. Aqui não tem nenhum oxigênio. Já os oxiácidos possuem o oxigênio. Então, nos oxiácidos, o oxigênio é sempre o último elemento. Tá? Então, a gente tem o hidrogênio, o elemento central e o oxigênio. Feito isso, a gente vai para o terceiro passo, que é a nomenclatura exclusiva para os hidrácidos. É muito fácil. A gente coloca a palavra ácido na frente, né, como prefixo, mais o radical do elemento, mais hídrico. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de hidrácidos. Ácido mais o radical, que é em relação ao segundo elemento, e o hídrico. Então, ácido clorídrico, ácido bromídrico, né? Cloro, bromo, iodo, fica ácido iodídrico, o ácido sulfídrico e o ácido fluorídrico. Então, muito simples a nomenclatura dos hidrácidos. O quarto passo é exclusivo para os oxiácidos. Esse é um pouquinho mais complicado, porque o elemento central ele pode assumir vários números de oxidação, que a gente chama de NOx. Então, é avaliar o NOx do elemento químico central da molécula. Ao identificar o oxiácido, automaticamente você deve verificar o NOx do elemento central. Então, você vai perceber que os elementos centrais serão ametais, né? Aqueles elementos que não são os metais, das famílias 4A, 5A, 6A ou 7A. Ou família 14, 15, 16, 17. E nesse momento é preciso lembrar quais os possíveis NOx dos elementos dessas famílias. Vocês podem ou decorar ou aplicar uma fórmula que eu vou passar no último slide, que é bem tranquilo. Aqui eu esqueci do título, mas tudo bem. Então, aqui a gente tem os prefixos, per ou hipo, que vai depender do NOx. Tá? Se o NOx do elemento central, por exemplo, flúor, cloro, bromo ou iodo, tiverem NOx 7, o prefixo será per. Aí o radical do elemento central, né? E o sufixo ico. Se ele tiver NOx 5 ou 6, ou 3 ou 4, ele não terá prefixo. Mas,
Se ele tiver um NOx 5 ou 6, ele terá um sufixo chamado ico, ou 3 e 4, oso. E quando o NOx é bem baixinho, 1 ou 2, o prefixo é hipo e o sufixo oso. Então, aqui tem os exemplos, ó. Ácido perclórico. Per, né, o prefixo, é o radical, né, do elemento central, mais o ico. Ou ácido perbrômico. Ou ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico. Aqui é uma tabelinha que a gente tem que fotografar e colocar lá numa gavetinha da nossa memória. E ácido sulfuroso, ácido nitroso, ácido fosforoso, ácido hipofluoroso, hipofosforoso, e assim por diante. Na apostila de vocês tem uma tabela gigante com o nome dos ácidos. Bom, identificando o nome do elemento central, o próximo passo é dar a nomenclatura fazendo a seguinte combinação. É o que já tinha, né, no slide anterior. Então, ácido, mais o prefixo, mais o radical do elemento central, mais sufixo. Então, a composição da nomenclatura está representada na figura anterior com as cores vermelha, verde e roxa. Tá aqui, ó, vermelho, verde e o roxo. Bem como os exemplos na última coluna. Então, os pontos principais para lembrar. Primeiro, o prefixo pode ser per quando o NOx for 7, ou hipo quando o NOx for 2 ou 1. Tá? Ó, quando tem 3, quando o NOx é 3, 4, 5 ou 6, não tem prefixo. Já melhora um pouco, né? Então, per quando for 7, hipo quando for 1 ou 2. O radical do elemento central. Identifica o elemento central. O elemento central é sempre esses que se encontram aqui. O flúor, cloro, bromo, iodo, o sulfo, que é o enxofre, nitrogênio, o P é fósforo. Na figura abaixo estão apresentados os nomes dos radicais e respectivos elementos químicos. Então, isso aqui já agora não é mais novidade, né? Então, os elementos da família 7A, 6A, 5A, 4A são os mais importantes, né? O cloro, bromo, flúor. O radical tira-se o O, né? Então, fica bromo, flúor, sulfur, nitro, fósforo, carro. Então, lembrando dos sufixos ico ou oso. Lembre-se que ico é usado para os maiores NOx e oso é usado para os menores NOx, que é o número de oxidação, né? Então, olhe, essas duas primeiras linhas aqui terminam em ico, tá? O sufixo é ico. Então, eles têm NOx 5, 6 ou 7. E os menores, 1, 2, 3 e 4, sufixo uso. Aqui tem um exemplo, então, do HClO3. Então, o primeiro passo, isso aqui é um resuminho, né? Identificar se a substância é um ácido. Se ela possui hidrogênio como primeiro membro aqui, é um ácido. Definir se é hidrácido ou oxiácido. Tem oxigênio? Tem, é um oxiácido. Verificar o NOx do elemento central. O elemento central é o cloro. Tá? A gente pode usar a fórmula para descobrir o NOx. Agora, o seguinte, para vocês usar a fórmula, vocês devem ter em mente que o hidrogênio tem carga sempre mais 1, com algumas exceções, tá? Mas, em geral, ele tem NOx mais 1. E o oxigênio,
aqui, ó, menos 2. Tá? Como são 3 oxigênios nessa molécula, a gente tem que multiplicar. Menos 2 por 3, que dá menos 6. Então, fazendo a conta, a gente vai obter o NOx 5. Então, nome desse ácido com NOx 5. Vamos voltar aqui na tabela. Ó, NOx 5, ele não tem prefixo, tá? Então, é o ácido... Qual que era o ácido? Claro, né? Era o cloro. Ácido clórico. A terminação ico, né? Ó, NOx 5, aqui. Terminação ico, ou sufixo ico. Agora vamos calcular o NOx, né? Que é o número de oxidação. Então, vocês fazem o seguinte, ó. Separem a molécula hidrogênio, primeiro membro, cloro, é o elemento central, e oxigênio. São 3 oxigênios. Cada oxigênio tem carga menos 2. Então, oxigênio positivo. Como a gente quer calcular o NOx do cloro, substitui por X, né? Ou por Y, ou por A, ou por B. Mas a gente usa normalmente o X. Então, 1 mais X, mais, como 3 menos 2 vai dar menos 6, coloco menos 6. E aí, precisamos igualar a zero. Então, vai ficar 1 mais X, sinais iguais mais, só que aqui são sinais diferentes, né? Vai ficar menos 6. Aí passa o 6 para o outro lado da igualdade positivo, e o 1 passa negativo, ou seja, vai ficar 6 menos 1 igual a 5. Então, essa maneira é uma maneira bem simples a gente conseguir descobrir o NOx dos elementos químicos. Então, essa foi a aula de hoje. Encerrando, então, a aula 9, sobre nomenclatura dos ácidos. Até a próxima.